Olá, amigos, sou o Algemar Santos, eu não perco tempo. E a gente vai falar de uma questão muito legal, que é a questão hoje das crenças africanas que existem. E, inclusive, tem uma questão legal que eu vou ler aqui para vocês. Foi manchete, foi uma das manchetes do Jornal da Cidade, que trata, aqui, cultura e religiões africanas, a luta pelos direitos e quebras de tabus na região. E a minha entrevistada aqui é a mãe de Santo Monique de Oliveira, que foi nessa matéria, e ela está aqui na minha frente. Bem-vinda, mãe Monique. Muito obrigada pelo convite, Rogemar, né? Que bom a gente poder falar abertamente sobre as questões da nossa religião, Justamente. da nossa cultura. Lembrando que no dia 21 de março, né, mãe, comemora-se o ano da Lei 14.519, que institui o Dia Nacional das Tradições, das Raízes de Matrizes Africanas e Nações de Candomblé. A Constituição Federal põe como direito fundamental a liberdade religiosa, que muita gente não respeita, né? E é lei, e que determinando que seja garantida a proteção de seus locais de culto e suas liturgias. Através desta forma, se oferem dois polos protetivos. O primeiro deles diz respeito às necessidades de liberdade para a execução dos atos religiosos, conforme respectiva de crença, sendo vedado ao poder público qualquer ingerência em sua realização. Correto? Essa é uma dessas questões. Então, a questão também entra também o Estatuto da Igualdade Racial, né, junto com essa questão religiosa. Uma grande conquista essa lei e que tem que ser respeitada. E por isso que eu trouxe a nossa mãe, Monique, aqui para falar sobre isso. Mãe, no jornal a gente abordava sobre essa questão. E agora eu te faço essa pergunta para a TV, né? Como é que está esse respeito, essa questão religiosa, né, com relação às raízes africanas, à cultura e religião africana em Joinville e região, né? Eu posso falar de Joinville, que é a nossa realidade, né? O meu terreiro já existe ali. Como é que é o nome mesmo, mãe? É Templo de Umbanda Guerreiros do Luar, uma casa de Omolocô. E já existe há 9 anos. E assim, a dificuldade é a gente conseguir legalizar os terreiros. Por várias vezes, vários movimentos, os pais de santo, mães de santo e alorixás e babalorixás da cidade já tentaram, mas é muito difícil. Então hoje, se eu for fazer um estatuto da casa, ele entra no estatuto de bares e restaurantes. Mas nada a ver. Nada a ver. E a gente, né, já fomos ajudados, já fomos buscar alguns recursos. Então, assim, Joinville está engatinhando muito. Florianópolis está na frente, Curitiba está na frente, Minas, Ele já Rio tem Grande uma do lei Sul. lá? Já existe uma lei e é tratado como UTT. UTT é uma unidade tradicional territorial. Então, a maioria dos terreiros funcionam dentro de uma casa de família, no terreno, e são formas diferentes de abordar, porque é um lugar de cultura, um lugar de conhecimento, um lugar de hierarquia, um lugar de respeito. Então, assim, eu não tenho como ter na frente da minha casa, por exemplo, um estacionamento para cadeirante, um estacionamento para idoso. Eu nem tenho estacionamento na frente da minha casa, eu tenho apenas a minha garagem. A Rua Pasteira ali, por exemplo, é uma rua complicada, eu conheço ali, é bem difícil. Tem a escola ali do lado. Então, mas qual é o diferencial? Que por nos tratarmos, né, de questões religiosas, espíritas e tal, nós podemos fazer atendimento na casa do consulente. Então, hoje tem muitos lugares, tem um terreiro muito antigo na cidade, que é a zona de mata. E jamais eles conseguiriam, inclusive, o acesso a carros e fazer rampas para cadeirantes, porque é um lugar inacessível. Mas o terreiro existe há mais de 50 anos. E como é que vai pegar e dizer não? É em Araquari, por acaso? Não, é aqui no Morro da... No Morro do Boa Vista, aqui. Eu conheço também, eu tenho um que inclusive eu sempre estou indo também de vez em quando, que fica em Araquari lá. E também é numa área rural. E aí, que vai fazer como? Inclusive, Araquari tem uma legislação já que facilita. Tem alguns pais de santo da nossa cidade que saíram para ali. Você vê, mas Araquari sempre está dando um banho na gente em questão de facilitar, né? Não é só para essa parte da indústria também, né? Incrível. E aí, assim, é importante entender a importância dos terreiros, né? Das casas de religião. Desde um pequeno altar de atendimento, porque a gente sabe que são pontos de luz, que as pessoas precisam de uma palavra de carinho, de conforto, de um alento. Nós arrecadamos alimentos, a gente faz marmita, a gente faz doação de roupa. E a questão da educação, as nossas crianças estão ali, aprendem instrumentos musicais, aprendem urubá, aprendem dança dos orixás. Então, tudo isso é muita cultura, é muita riqueza, é muita vivência.
tem costura, aprende a costurar, aprende a bordar. Isso tudo é questão da nossa ancestralidade, que dentro dos terreiros a gente cultiva. E é aí que vem a questão do preconceito. Porque falou em terreiro, falou em candomblé, falou em umbanda, é macumba. E se carrega, infelizmente, essa falta de cultura. Se você é umbandista, se você é do candomblé, se você é espírita, você então faz coisas ruins para as pessoas. Mãe, é triste isso ainda, como essa ignorância, essa falta de cultura se impera. E tem pessoas que têm interesse em falar mal ainda por cima. Sim, e tem pessoas, às vezes, que também não têm bom senso. Isso eu coloco também diretrizes de casas. Porque hoje você fazer um toque, existe uma lei do silêncio, né? Os decibéis que você tem. Então, por exemplo, a minha casa fica numa região mista. Durante o dia eu posso tocar 65 decibéis, à noite eu acho que é 55, tá? Mas assim, um choro de uma criança tem 85 decibéis. E, na verdade, essa medida tem que ser feita do portão para fora, e não Sim. no lado do atabaque. E este problema não são só as casas de religião de matriz, qualquer igreja. Tanto que a Sama mostrou para a gente, quando nós estivemos lá, uma sala que tem violões, que tem caixa de som, de pequenas igrejas cristãs de bairros. Então, essa união. Mas será necessário fazer um toque até 2 horas da manhã? Será necessário fazer um culto até 2 horas da manhã? Então, esse bom senso nós temos que ter. Horário. Você pode usar, mas é que nem um condomínio. Eu moro em condomínio. Depois das 10, meu amigo, se alguém espirrar um pouco mais, a gente já está incomodado. É que não existe esse horário, tá? Existe aquela questão, então não existe mais isso até às 10. Sim. Depois das 18 horas, você tem aqueles decibéis ali. Certo. Os decibéis. É isso, é os decibéis que contam. Mas essa questão do bom senso. Então, assim como o crente, ou o evangélico, ou qualquer religião cristã faz seus cultos, também não há necessidade de ir até de noite, de madrugada, ou no domingo de manhã bem cedo para acordar o povo. Esse bom senso todos devemos ter. Então, a minha casa, particularmente, é numa área muito urbana, tem a escola, mas tem vizinho do lado, do outro lado, tem vizinhos na frente. A gente tenta fazer, no máximo, até 9h30, às sextas-feiras, que é o nosso toque. E quando tem alguma coisa, a gente se organiza durante o dia, se organiza final de semana, manda um bilhetinho, avisa para o pessoal da comunidade, né? No grupo, que sempre tem o grupo da vizinhança, Sim. avisa que de repente vai ter um evento, que vai ter mais gente, que vai ter mais movimento. Não custa, é o respeito que vem de lá, o respeito que vem de cá. Você vai querer fazer uma festa, um churrasco, comemorar seu aniversário, você vai se estender. Sim. E não me custa entender isso. Né? Então, esse bom senso todos devemos ter com todos, né? Independente da religião, independente da crença, ou independente do que seja, num churrasco, num toque, num culto. Quantos terreiros temos hoje em Joinville? Tem uma média sem aproximar? Olha, na última leitura que eu fiz do Manchester, Os Atabaques da Manchester, que foi o Gerson que escreveu, que já é um livro que já está um pouquinho ultrapassado historicamente, falando nos dados, né? Existe mais de 300. Mais de 300 Se você terreiros. contar altares pequenos de atendimento, então, tem uma senhorinha que ela só tem o altar. Ela não tem filhos de santo, ela não tem um terreiro, mas ela recebe ali a entidade dela, ela incorpora, ela dá passe, ela dá receita, ela faz garrafada. Isso é considerado um terreiro, um centro, né? Religioso. Então, se você contar todos, e hoje nós temos muitos terreiros de pais de santo que vieram de fora. Temos gente de Porto Alegre, temos gente do Pará, temos gente de vários estados, o que eu acho muito bom, porque está diversificando, Sim, né? Está bacana, trazendo coisas bacana. diferentes, conhecimentos novos para nós. Importante. Agora, por exemplo, para resolver essa questão, Fausto, essa lei que a gente já comentou até Sim. antes aqui, que a gente até pretende dar uma mão com relação a essa questão, mas aí vem uma questão que a gente vê também. União, vamos dizer, dos terreiros. Falta essa união, cada um faz de um jeito, por isso que está faltando integração. Existe uma associação? Como é que está hoje essa questão? Eu até falei, já houve várias, né? Houveram várias tentativas. Na verdade, falta um pouquinho de união, sim. Falta, né? Às vezes nós ficamos muito preocupados, quando eu digo nós, porque eu me incluo, porque eu já fui em várias reuniões, eu já estive em várias tentativas e até o momento a gente está engatinhando mesmo. Nós nos preocupamos muito com ritos,
com tradições e pouco com a questão da legislação, da legalidade e dos nossos direitos. Então, assim, não interessa se eu seguro a galinha pelo pescoço ou se eu seguro a galinha pelo pé. Me interessa que eu tenha uma casa e que alguém tenha uma casa e que outro alguém tenha uma casa e que cada um faz os seus rituais à sua maneira e funciona. São tradições e fundamentos diferentes e não é isso que tem que estar em pauta, em discussão, mas sim os direitos que são os mesmos, porque todos somos casas religiosas, todos temos essa intenção de fazer a caridade, de ajudar, de estar dentro, inserido na comunidade e em prol dessa comunidade. Sim, e aquela história, estão todos no mesmo barco, então falta realmente uma conversa mais abrangente nesse ponto. Sim. E aquela história, cada um tem um jeito, como também tem os evangélicos, cada igreja evangélica tem um jeito, né? A católica ela é mais uniforme, mas geralmente o evangélico é mais assim, diferenciado, como também é na parte espírita, né, de casa, sim, etc. de cada casa. O importante é o seguinte, é ser respeitado. E, como eu já falei, existe o preconceito, infelizmente ocorre muito disso, né, de falta de conhecimento. E destaco uma coisa, a área social espírita é muito bacana, né? Eu conheço o teu trabalho, conheço o trabalho de outros terreiros também, acho muito legal, mas eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho que você faz. Vai ter até pastel? O pastel não é muito uma coisa comunitária, né? É mais porque nós estamos... eu vou comer pastel lá. É que a nossa casa, né, como eu falei, já está com 8 anos e nós estamos precisando de um jogo novo de atabaques. Então, a gente vai fazer a noite do pastel, na intenção de arrecadar esse valor. Vai ser no dia 19 de abril. A venda do pastel vai ser depois da gira, então a partir das 21 horas vai ter um pastelzinho de carne ou de frango bem gostoso com refri. E onde que vai ser? Vai ser lá no terreiro, Pode né? falar o endereço. Fica na rua Pasteur 851, Templo de Umbanda, Guerreiros do Luar. E, gente, quando se fala assim em terreiro, todo mundo pensa, puxa, lá é terra batida e tal. É o contrário, tudo cimentado, é bonito, é com flores, é bem decorado, certo? Eu frequento, todo eu conheço. Um amor, todo um carinho, né? Então, é legal, entende assim? E a energia é muito, muito legal. Um descarrego, como a gente fala. Eu já fui na mãe lá, já fui na descarrego. Eu estava carregado. Meu Deus do céu, estava feio no pedaço. Essa situação, assim, na nossa casa, né? De sermos acolhedores. Uhum. Então, eu sou a dirigente espiritual, tem meu filho que também é pai de santo na casa. Então, hoje nós estamos com muitos filhos e temos várias questões de atendimento fraterno nas segundas-feiras, as nossas giras na sexta, mas qualquer coisa que precisar, o nosso trabalho, ele é caritativo, né? Então, busca, pergunta, procura pela gente. Temos as páginas nas redes sociais, Guerreiros do Luar UFC, e é fácil de nos localizar e estamos lá para o que precisar. E vamos falar até nessa questão da simpatia, dos trabalhos e tudo mais. O passe, por exemplo, né? Eu queria que você explicasse o passe. Por exemplo, você tá numa fase, uma maré que nada dá certo. Por sinal, você podia visitar meu Vasco lá em São Januário, né? Aí eu vou ter problema com o marido, que é colorado, roxo. Ele é Inter, né? Mas Inter. O dele tá igual o meu também, né? Porque o Inter também não anda, né? Não anda muito bem, então, né? Você podia ir para Porto Alegre e depois aproveitava para o Rio de Janeiro, né? Tá. Mas, por exemplo, a gente vê, né, assim, essa questão, a pessoa tá carregada, são fases da vida danada, entende? Que nada dá certo, que complica e tal. Daí que eu pergunto, como é que... Vamos dizer, o Rogemar chegou lá e diz, tô numa maré que... Meu Deus! Aí como é que é feito o conselho, como é que é feito o passe e o material utilizado? Muita gente já vem falar porcaria, né? Sim, vai matar o cabrito, vai matar não sei o quê, vai oferecer não sei o quê. Meu Deus, a gente ouve cada coisa. Queria que você explicasse isso. Olha, a questão do passe mediúnico, né, é a questão mesmo da energia, da troca de energia. A diferença é que daí nós estamos incorporados, caboclos, pretos velhos, herês, Exu, pombagira. E aí, Rogemar, a gente entra numa questão até científica, porque a física quântica explica, né? Olha, física quântica. Verdade, Física quântica, que chique. Tem um documentário muito interessante, Quem Somos Nós, quem nunca viu, né? Quem não assistiu ainda. Você fala palavras positivas para a água e você fala palavras negativas e você congela e os cristais
A água que recebeu energias positivas, os cristais dela se formam perfeitamente, né? E a água que recebeu energias negativas, palavras negativas, ela não forma nada. E nós somos assim. Então, a primeira coisa, quando você chegar lá, claro, o caboclo vai te atender, o preto velho vai te atender, mas a gente vai trabalhar muito você, o seu coração, as suas mágoas. Não interessa o que está acontecendo lá fora. O Rogemar tem que estar bem, tem que levantar todo dia, pensar positivo. É uma coisa meio chovendo molhado, né? Mas é a grande realidade. Mas colocar isso em prática é a questão. É difícil. Todo mundo pode falar isso, mas precisa do apoio espiritual para que isso ocorra. Exato. Então, são os banhos de ervas. E a gente sabe que as ervas também têm energia. Elas nos curam tanto de doenças físicas quanto de doenças emocionais também. Então, tudo receitadinho pelo preto velho, pelo caboclo, ou até um Exu, uma pombagira também, né? Para você primeiro se curar, se entender, se tratar, e esses banhos ajudam. Fiozinhos de proteção, são sabonetes, são ervas, são várias coisas, né? Até a nossa comida é sagrada. Sim. E aí é onde a gente gasta as coisas que a gente tem, as velas, a gente tem a luz do terreiro, a água do terreiro, a gente tem elementos que a gente usa, a própria manutenção das ervas, tudo, né? Você precisa de adubo, tem você custo. precisa de tudo, tem custo. Então, os nossos atendimentos, eles realmente são fraternos, mas quando a pessoa precisa fazer uma comida votiva, ou ela precisa de um banho, ou ela precisa ficar recolhida, fazer alguma coisa, a gente coloca uma taxa, né? Por aquele elemento, por aquele material, por aquele espaço físico que está sendo usado no momento específico. Mas os atendimentos em si, eles não são cobrados. Como é que vocês sobrevivem? Vocês, do teu terreiro, como os demais, geralmente? Como é que consegue a sobrevivência? Bom, posso Porque é o seguinte, falar... tem água, tem luz, Sim. tem material que é gasto. Sim. Na nossa casa, nós temos um acordo, e acredito que a maioria das casas também, os filhos contribuem com uma mensalidade, né? E assim, eu particularmente não sou uma pessoa que vivo do santo. Eu sou aposentada, funcionária da prefeitura. Tem tua vida. Exatamente. Então, a minha vida, a minha casa, meu marido também é aposentado da indústria, né? Nós sempre trabalhamos. E agora, 2 anos que estou aposentada e que estou mais à frente do terreiro. Então, assim, não tem, às vezes a gente não precisamos fazer alguma coisa como o pastel. São os filhos que vão dar os insumos. E alguns clientes, alguns amigos mais simpatizantes da casa que estão fornecendo. Então, a ideia é não gastar, né, do terreiro para que o dinheiro arrecadado entre para a aquisição do atabaque, que é a nossa necessidade no momento. Então, nós sentamos, fazemos reunião, discutimos qual a melhor maneira de organizar as coisas. E assim a gente fez também a própria reforma e construção. E vamos assim, devagar, um passinho de cada vez, porque não temos um fim lucrativo, não tiramos dinheiro para a nossa sobrevivência com isso, mas apenas para a manutenção mesmo do espaço. Certo. Mãe, espiritualmente, já te fiz essa pergunta uma vez. Como é que você vê o mundo hoje? Puxa vida, a gente está vivendo um momento de guerra, um momento de conturbação, no Brasil mesmo. Eu vejo um Brasil rachado politicamente, eu vejo um Brasil complicado. Nós temos guerra hoje da Rússia com a Ucrânia, conflitos no de Israel, o mundo palestino, África. O que está acontecendo com o nosso mundo? Vamos ter uma transformação até espiritual? Isso vem para melhorar ou podemos esperar alguma coisa meio drástica? Porque às vezes só um puxão de orelha para a gente melhorar, né? A gente já teve um puxão de orelha bem grande, que foi a pandemia, né? Que parece que a gente não aprendeu nada, não. né? E era uma época que eu estava na educação ainda ativa. E aí, assim, era para estarmos com nossas famílias, com quem estava dentro de casa conosco. E tivemos índice de violência infantil, violência, né, na mulher e mesmo homens que também, né, sofrem por conta de tudo isso. Então, assim, enquanto nós não entendermos, né, que somos irmãos no sentido mesmo da palavra, né, Rogemar? Sim. E a gente desmistificar e sair do ter e viver o ser. Sair do... Ter. E viver o ser. Viver o ser. Porque somos todos iguais. E aí é muito... eu imaginar, está acontecendo lá na Ucrânia e isso não me atinge. Mas ali do meu lado, no meu vizinho, está acontecendo uma violência e Doméstica. eu também entendo que não me atinge e não faço nada.
né? O se calar. O se calar. O se calar e se calar também frente às nossas questões, que é onde tudo começa, né? E começar a olhar o outro, né? Os nossos idosos, as nossas crianças. E às vezes a gente fala nos nossos olhando para fora, mas e dentro da nossa casa, não percebe da nossa família. Ou não dá bola. Critica o filho do vizinho, mas não olha o teu. Não olha o seu. Eu acho que se cada um começasse por aí, a gente conseguiria melhorar. Mãe, nós temos ainda 8 minutos, então uma das coisas que é para a gente arrebanhar essa parte que é importante é a questão realmente de ter uma associação, de ter algo que una, né? Esses 300 terreiros, pelo menos esses 300, 200 façam parte de uma associação. Grandes terreiros, né? Que são filiados, né? Para que tenha uma lei comum seja discutido e deixa as diferenças de lado. Puxa, o caminho espiritual é o mesmo, né? Isso para todas as religiões, seja evangélica, católica, mas eu acredito espírita. até que as religiões cristãs, seus dirigentes também poderiam estar conosco. Sim. Porque eu entendo que há uma luta muito parecida. Num grande encontro podia ser feito. Um grande encontro, exatamente. Ecumênico, vamos dizer dessa forma. Isso. Né? Não, até porque não vamos falar de religião nesse momento, então, vamos falar de lei. Que abrange a todos, beneficia a todos. Né? Exatamente. Isso seria uma coisa, assim, inédita. E muito maravilhosa. Se conseguíssemos começar com uma célula pequena e a gente conseguir ir convidando e conquistando e mostrando pequenos passos, né? E começar a engatinhar mesmo, isso seria maravilhoso. Correto, sem dúvida. Então é legal. Eu sou espírita, né? O senhor já sabe, sou espírita e tudo mais. Admiro, né, a parte do candomblé, de umbanda, etc., kardecismo, né, com o nosso querido Chico. Ô Chico, dá uma ajuda aí para nós aí de cima, que a coisa tá braba, né, por aí. O Chico, para quem não sabe, depois que ele foi para o plano espiritual, ele ficou como um dos, vamos dizer, entre aspas, um dos principais anjos da guarda do Brasil. Os mentores, a responsabilidade dele é muito grande com relação a tudo isso. Então, tá aí mais uma ideia dessa união e tudo mais. Me diga uma coisa, agora, curiosidade, vou entrar para o lado, para esse aí eu não falei nada com você e tal. Quem é que está regendo esse ano? Interessante que sempre no primeiro ano as pessoas perguntam, e que eu digo assim, né? Normalmente o que dá essa questão dessa regência é o jogo de búzios e Fá, e a nossa Umbanda não traz isso. Mas a minha casa é de Oxum, então para mim ela vai ser sempre a regente da minha vida e da minha casa. Certo. E todos temos todos os orixás, em determinados momentos você precisa mais de um e mais de outro, e eles são maravilhosos nisso, eles se aproximam e percebem essa necessidade sua, né? E é nisso que eu acredito, mas Oxum para mim é tudo. Explica quem que é Oxum para o pessoal que às vezes não conhece. Oxum, deusa das águas doces, né? Normalmente a sua cor é o amarelo. Ela é muito mãe, muito protetora. Ela cuida de nós no ventre materno, né? Nós nascemos ainda dentro da água. Então, ela nos tem como filhos enquanto nós vivemos, né? Você pode ter 100 anos e Oxum vai achar que você ainda é uma criança. E ela tem essa coisa, né? Então, quando nós estamos tristes, nós estamos aborrecidos, lembrando que o nosso corpo é 70% água. Sim. Nós temos más águas dentro de nós. Então, chorem e peçam para a Mamãe Oxum para tirar tudo isso de você, para você ficar bem, para você ser uma pessoa maravilhosa, para sua autoestima ser boa, para você ser uma pessoa equilibrada. Né? O banho, água, cachoeira, Mamãe Sempre Oxum. É bom. Sempre é bom. E no mar, a Iemanjá, que é super conhecida também, né? Sempre juntas, né? Na verdade, a nossa natureza, para nós, são os orixás. Então, por isso esse respeito que temos que ter, por isso esse cuidado que temos que ter com a natureza, nos campos sagrados. Inclusive foi bom tocar nisso, naquela questão de quando se faz um trabalho numa mata ou até na praia, a questão da sujeira que às vezes é criticado. E você fez uma análise sobre isso. Sim. Nós tivemos, inclusive, um curso, né, pela Denísia, que é uma pessoa maravilhosa, terminou não me engano, seu doutorado, seu mestrado. E ela fez, então, nós tratamos essa questão de uma educação ambiental voltada para terreiros, né? Você consegue fazer alguidar de folha de banana,
que você pode depositar uma comida votiva dentro da folha de banana, mas ele é fechadinho, como se fosse um prato mesmo, né? A questão das velas, qual a necessidade de você deixar uma vela que vai ter uma parafina, que vai poluir a água, que vai poluir a terra? Você não, ou você fica lá até aquilo acabar, para limpar depois, né? Ou você acende no seu terreiro e leva a comida. Ou muitas vezes, né, a própria comida, dependendo de como ela está, ela exposta, ela vai atrair bichos, né? Então a gente deixa no terreiro a energia elevada, 3 dias no máximo, mas na verdade 24 horas, o orixá, a entidade já levou aquilo que precisa e na verdade vira lixo. Então a gente tem que descartar lixo no lixo. Então, claro, se você tem uma composteira, você pode aproveitar a comida, você pode aproveitar os alimentos para fazer um adubo, mas é lixo. Animais devem ser incinerados ou enterrados adequadamente, né? Os restos. E esse cuidado é importante ter, porque... Até para ninguém vir criticar depois. Ah, fizeram macumba aqui. Sempre é isso, né? Fizeram macumba aqui, né? Cemitério, né? É importante. Então, assim, esse problema eu nunca tive com Joinville. Quando a gente faz algum trabalho no cemitério, na praia eu uso sempre Barra Velha, a gente pede permissão, a gente tem a permissão cedida, às vezes temos até a guarda municipal lá cuidando da gente, mas a gente tem esse cuidado. Limpa antes, tira fotinho para garantir que está tudo certinho. Para ninguém dizer que foram eles. Fazemos os nossos trabalhos, limpamos depois e tiramos foto. Nunca tivemos problemas, já fazem 4 ou 5 anos que a gente faz trabalhos em lugares ditos públicos, né? Mas com respeito, porque para nós também são lugares sagrados. Bacana. Mãe, muito obrigado por ter vindo aqui, agradeço a você. Eu que agradeço a oportunidade, maravilhoso, né? E muito axé, né? Axé para todos. Axé para todos e olha, essa ideia de união, de integração para uma lei comum. Com certeza, né? Vamos batalhar por isso. Tá bom. Obrigado. Obrigada, querido. E obrigado a você que nos assistiu aí. Um abraço.